pintar uma borboleta com efeito 3D, então já vai deixando seu like no vídeo e se inscreve aqui no canal. Eu vou desenhar essa borboleta à mão livre, usando uma caneta chamada Fantasminha, ela apaga com calor. Então aqui eu começo fazendo sempre a primeira parte da asa, que é a maior, depois eu vou para de baixo. Aí eu desenhei tudo à mão livre, mas eu vou deixar o risco lá no meu Instagram e no grupo VIP do WhatsApp, vai estar aí no comentário fixado o link para quem quiser entrar. Depois que eu desenhei, a gente vai começar a pintá-la. Então vai anotando as cores aí. Vou usar o pincel da Castelo aqui, que é a referência C522, para preencher a parte de dentro da asa com o amarelo bebê. Então essa parte aqui, mesmo tendo aqueles desenhinhos ali, eu vou preencher tudo por cima. Coloquei minha tinta ali na minha paleta de acrílico, ela é transparente, é bem legal para não incomodar no vídeo, tá, pessoal? Agora eu começo a preencher toda a parte ali da estrutura de dentro da asa da nossa borboleta. Uma coisa que acontece que quando eu faço o risco com a caneta fantasma, eu não posso secar o meu desenho com nada, com secador nem soprador. Uma vez, gente, eu esqueci que eu tava usando essa caneta e passei secador, eu perdi o meu risco. Nossa! Vocês acreditam? Já me aconteceu isso. Não foi muito legal, mas eu consegui resolver o problema. Me conta aí nos comentários, já aconteceu isso com vocês. Agora que eu preenchi, eu vou usar a cor laranja para fazer o primeiro sombreado que tem ali na parte de cima da asa. Então é pouquíssima tinta, tá? Eu tiro o excesso dela e vou fazendo esse efeito esfumado ali de um degradê, para ele parar bem naquela parte que eu comecei a desenhar ali uns detalhes da asa da borboleta, tá? Se vocês quiserem, deem zoom aí no vídeo, vocês conseguem dar zoom para aumentar, para vocês checarem isso mais de perto, tá? Depois que eu faço esse esfumado, eu faço ali um pouquinho na parte de baixo também, tá? Bem pouquinho, é só para ficar um pouco mais alaranjadinho, tá? Essa parte aí, você trabalha com pouca tinta, tá? Porque senão você acaba exagerando, tá? Então, façam isso e na sequência a gente vai trabalhar agora com o chocolate, tá? Limpa o pincel, a gente vai esfumar agora na parte de baixo da asa. A gente preenche esse arredondadinho ali, ó. Depois que a gente preencher, preenche do outro lado também. E depois a gente vai fazer um esfumado bem mais leve que o da parte de cima do laranjado, né? Que ficou bem mais marcado. Essa parte de baixo não, a gente vai trabalhar com chocolate bem pouco, tá? É um esfumado mais delicado, tá? Então não precisa fazer igual a gente fez no laranja, tá? Vai ficar dessa forma aí, ó. Eu faço um contorno ali esfumando também as bordas, tá? Ó, tá vendo? Desse jeitinho aí, tá? Agora, com o vermelho escarlate, a gente vai fazer um pequeno detalhezinho ali onde tem o desenho da onde tá o laranja, né? Ali tem uma manchinha que a gente vai pintar depois de preto, ó. Bem do ladinho dela, a gente vai passar o vermelho, fazendo esse desenho mesmo, tá? E depois a gente esfuma um pouquinho de vermelho ali no comecinho da asa, onde tem o laranja mais forte, tá? Essa é pouca coisa, não vai exagerar aí no vermelho, que senão você acaba tampando o laranja que a gente colocou, tá? Na sequência a gente vai usar azul country e a gente vai fazer um detalhe na parte de baixo da asa, bem no comecinho ali do risco que a gente já fez para dividir com a parte que a gente vai pintar de preto. Você vai fazer uma pequena listra ali com esse azul country, tá? É bem pouquinho mesmo, a não ser que você faça com risco maior. Meu risco aqui ele é menorzinho, né? Então eu tenho que tomar cuidado com o tamanho também. Quando a gente faz uma pintura menor, a gente tem que se atentar aos detalhes, porque vai ser super mais trabalhoso de fazer, porque é tudo mais pequenininho, né? Então, aqui eu tô fazendo uma bolsinha de moeda, então o risco é pequeno mesmo, tá? Ó, fiz assim, agora com azul marinho, eu vou trabalhar bem ali na pontinha. Por isso que eu falo, quando a gente faz um risco pequeno, às vezes para fazer esses detalhezinhos dá um pouco mais de trabalho, tá? Por isso que eu só tô usando esse pincel pequenininho, que ele é a numeração número 2, tá? É o menorzinho que eu tenho aqui. Tem o 0 também, né? Mas esse aqui é o 2 que eu tô usando, tá? Só pincéis pequenos, ó. Fiz aí o esfumado com azul marinho. Agora a gente vai fazer o contorno usando o preto com o Fashion Colors para diluir, tá? Eu coloco ali umas 3 gotinhas com o Fashion Colors. Depois eu pego um pouco do meu preto, né? Misturo ali os dois juntos, fazendo essa diluição, tá? A minha tinta, ela fica bem mais pigmentada quando eu faço a mistura diluindo com a Fashion Colors. Aí eu tô usando o pincel C508 para fazer esse preenchimento da parte maior da asa, tá?
É um pincel que tem um pouco mais de pelo, eu uso mais para fazer preenchimento assim, tá? Então, com ele eu vou usar toda para fazer essa área do preenchimento da borda da asa da borboleta, que é uma parte que tem que pintar tudo e preencher, então eu vou trabalhar com ele. E depois a gente vai trocar de pincel para trabalhar com os detalhes mais fininhos, tá? Onde a gente vai fazer traços finos e delicados, né? Se você chegou hoje aqui no canal, não esquece de se inscrever para poder acompanhar todos os conteúdos de pintura em tecido que eu coloco aqui para vocês, tá? E também me segue lá no meu Instagram para você poder pegar os riscos quando eu coloco no canal que tem da bio do meu perfil, que é o Prica Dicas e Conteúdo, tá, pessoal? Então, já sigam lá também. Preenchi aqui, então, todos os lados da asa, né? Então, agora a gente vai preencher o corpinho dela que fica ali no meio, tá? Preenche tudo. Agora que a gente já preencheu, eu vou trocar o pincel pela linha C600, número 00, para fazer esses traços mais delicados, tá? Faço a antena, né? E depois eu preencho a pontinha dela com um pouco mais de tinta para fazer aquela parte mais arredondadinha da pontinha da antena. Agora, a gente vai preencher aquela parte de dentro da asa ali. Sabe ali onde eu fiz aquele vermelho ali do escarlate? A gente vai preencher ali fazendo uma mancha que ela tem do lado de dentro, tá? Aí vai estar marcadinho para vocês no risco depois onde tá essa manchinha, então fiquem tranquilos que eu vou dar o risco para vocês, tá bom? Aí eu preenchi. Vamos lá fazer do outro lado também. Sempre é mais chatinho de reproduzir o outro lado, né? Principalmente ali onde o meu risco eu não tava enxergando direito. Mas consegui reproduzir certinho. Dei um acabamento ali no finalzinho da asa ali que tava precisando, ó. Fechar essa parte da divisão da asa de cima com a de baixo, tá? Então, ali eu fiz a divisão. E ficou dessa forma aqui, tá? Agora, eu fiz ali um retoque na parte de baixo da asa. E agora eu vou usar uma caneta que eu carrego ela com Fashion Colors. Essa aqui eu usei terra queimada. Pra fazer o contorno da parte de baixo, onde eu passei o chocolate, tá? Ali eu vou contornar com cor mais puxada pro marrom, por conta, pra combinar com a sombra do chocolate que eu fiz ali. E na parte de cima, que é já mais escuro, eu vou fazer o contorno com o pincel, usando a tinta preta diluída com Fashion Colors, tá? Então, ali eu vou deixar mais forte, né? Depois, nas primeiras carreirinhas ali da divisão, depois eu peguei de novo o chocolate e terminei de contornar, tá? Ah, Pri, mas você não contornou com a caneta? Não, é porque eu queria fazer um traço um pouquinho mais grosso na parte de cima. E a caneta, ela ficou bem fininha mesmo. Ela fica bem fina, tá? Aí, como na parte de cima eu queria que marcasse mais o detalhe, por isso que eu já fiz com o pincel, porque embaixo eu vi que ficou bem delicado. Agora a gente vai usar branco, tá? Eu diluí o branco um pouquinho com água pra fazer as manchinhas que tem no final da asa, tá? Então, ali, essa parte que dá um charme, tá? Pra asa da borboleta, que é bem bonito, né? Característicos de algumas raças, né? De borboleta. E fica muito bonito, né? Lembrando que eu tô fazendo essa combinação, mas que você pode aproveitar o risco para fazer com outras cores. Você pode inventar várias cores aí e criar diversos estilos de borboleta. Então, o risco de borboleta é bem versátil. Já me falem nos comentários que cor você vai pintar a sua borboleta com o risco que eu vou deixar para vocês, tá? Tá vendo ali, ó? Eu fiz o acabamento do meio da borboleta, fazendo aqueles risquinhos do corpinho dela, tá? Depois que a gente já fez os detalhes na asa com branco, eu vou pegar um pouquinho do preto que eu tinha diluído ali para fazer um esfumado, tá? Uma sombra ali do lado de dentro. Esse esfumado tem que tomar bem cuidado para você não exagerar. Você vai fazer de fora ali do meio, né, para dentro, puxando, tá? Então, você pega a tinta ali onde tá o corpinho da borboleta e você começa a puxar pra dentro esse esfumado, tá? Cuidado pra você não puxar muito. É pra ficar algo bem delicado, ó. Tá vendo como que eu tô fazendo, ó? É um pouquinho e faz diferença, tá? Porque não fica aquela coisa chapada ali no meio. Fica um sombreado bem delicado e fica muito bonito. Repara quando você for fazer o antes e o depois, como dá a diferença esse sombreado com o preto esfumado no meio, tá? Agora sim a gente vai para a parte do 3D. O que que é? É fazer a sombra que essa borboleta tá projetando, né? É como se ela tivesse pousada ali em cima da minha bolsinha de moedas, tá? Então eu vou usar a cor cinza. Trabalha com pouca tinta e cuidado na hora de você fazer o esfumado. Tem que tá com a mão leve, tem que fazer um esfumado degradê.
de dentro ali pra fora, tá? E trabalhando a nuance, que é aquela coisa de você deixar delicado ali no finalzinho, tá? Sem deixar marca. Por isso que eu gosto de fazer movimento circular. E minha mão tem que estar sempre leve. E nessa parte, a gente tem que se atentar a qual é o tipo da sombra que a borboleta tá projetando. Então, a gente tem que prestar atenção no formato da asa, tá? E como que essa sombra é projetada. Então, tá vendo ali que eu dei uma distância no início ali da asa, ó? Eu dei uma distância para parecer que tem a sombra mesmo, não é colado na asa, ó, tá vendo? A pontinha ali, que tem uma abertura, tá? Então, tem que prestar atenção nisso também, tá? Então, quando a gente vai fazer sombra, é importante você olhar outras referências. Procura borboletas 3D para você ver que lado que você quer a sombra da sua borboleta, porque você vai conseguir achar referências. Pri, onde você procura referências? Ah, gente, geralmente eu procuro no Pinterest para eu ver formas de sombra que elas podem estar projetando, tá? Então é importante fazer um pouquinho de estudo, tá? Se você for fazer esse tipo de pintura mais pro 3D. Olha só que legal que fica, gente. Aí com o preto, eu pego bem pouquinho, tiro o excesso, eu só sombreio ali o início. Por quê? Ali é mais pertinho debaixo dela, né? Então, precisa ter um pouco mais de sombra. Então, ali precisa ser um pouquinho mais escuro. Lembrando que tem que tomar cuidado, né? Quando você for fazer o degradê por cima do cinza, né? Pra não ficar marcado. Mas olha aí como fica legal, né? Dá uma impressão realmente que ela tá ali pousada, né? Com essa sombrinha que ela projeta. E isso aqui dá pra você fazer com outros animais, né? Insetos, aranha. Fica muito legal, tá? Eu gosto muito de fazer pintura com efeito 3D, tá? Me conta aí se você já fez, me conta aí nos comentários, eu vou estar lendo, tá? E se vocês quiserem mais tipos de pinturas com efeito 3D, comentem aí que eu trago outros animais, outros insetos aí que vocês têm interesse em estar aprendendo. Eu trago aqui para vocês, tá? Olha só que legal que ficou, gente. Eu vou assinar meu trabalho, só que tem gente que não gosta muito de assinar esse tipo de pintura, porque quebra um pouco o efeito de 3D. Mas eu sempre assino meus trabalhos e é muito importante. Me conta aí se você também assina o trabalho de vocês. Agora eu quero saber, gostaram da aula? Então não esquece de deixar seu like, se inscreve aqui, ativa o sininho para receber avisos dos nossos conteúdos e a gente se vê aí no próximo vídeo.